Voltamos, galera, aí com a parte 2, então, do nosso vídeo sobre os termos circunstanciados de ocorrência do CBMT. Esse manual importantíssimo aí que vai ajudar a dar celeridade na busca, né, pela responsabilização pelos crimes de menor potencial ofensivo. Nessa parte 2, vamos continuar aqui a partir dos conceitos e definições. Os conceitos e definições apresentados nesse capítulo servem para auxiliar na compreensão, interpretação e confecção do termo circunstanciado de ocorrência pelo bombeiro militar, trazendo as definições nos tópicos e subtópicos seguintes. Primeiro, precisamos entender então o que é crime, né? Vamos lá, crime. Segundo o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, lá diz o seguinte: considera-se crime a infração penal a que a lei comina a pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Entretanto, no Código Penal vigente não está expresso o conceito de crime como continha nas legislações passadas, ficando a cargo dos doutrinadores a definirem e conceituarem. O crime pode ser conceituado da seguinte forma prática. Crime, no conceito analítico, é fato típico, antijurídico e culpável. O delito tem 3 elementos indispensáveis à sua configuração, dando margem à condenação. Sem qualquer um deles, o juiz é obrigado a absorver. Fato típico. Amolda-se a fato real ou modelo de conduta proibida previsto no tipo penal. Exemplo: matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Antijurídico. Contraria o ordenamento jurídico, causando efetiva lesão a bem jurídico tutelado. Culpável. Merecedor de censura, pois cometido por imputável, maior de 18 anos e mentalmente são, com conhecimento do ilícito e possibilidade plena de atuação conforme o direito exige. A princípio parece algo bastante técnico, mas vocês vão ver que no manual fica bastante detalhado, tá? Vamos primeiramente ler as explicações do manual aqui. Se restar dúvida, aí eu faço alguns apontamentos para assim ficar mais esclarecedor. Adotamos nesse manual, portanto, a teoria tripartida. Por que tripartida? Porque tem que ser típico, antijurídico e culpável. Para essa teoria, só haverá crime se o fator for típico, um acontecimento que corresponde exatamente a um modelo de fato contido em uma norma penal incriminadora. Ou seja, isso aqui, pessoal, nada mais é do que, se não está escrito que aquilo é crime, então não é crime. Porque só vai ser crime algo que já tem uma legislação dizendo que quem comete aquilo está cometendo um crime. Porque se você cometer algo hoje e não tem previsão na lei, e amanhã passar a existir uma previsão na lei, você ainda não pode ser culpado, porque no momento que você cometeu o crime, não existia lei. Então, não é um fato típico. Tá? Seria, no caso desse exemplo que eu dei, um caso atípico. A parte da antijurídico é um fato ilícito. Por que é ilícito? Você está na lei dizendo que ele é crime, então ele é ilícito.
um comportamento humano que descumpre, desrespeita, infringe uma lei penal e que, consequentemente, fere o interesse social protegido pela norma jurídica. Por isso que ele é antijurídico. Existe uma lei dizendo que aquilo é crime. A partir do momento que está tipificado o crime e você vai lá e comete, você está lesionando, você está fazendo um ato antijurídico. E a parte do culpável deve estar presente a imputabilidade do agente, o dolo ou a culpa, o potencial conhecimento da ilicitude, além da exigibilidade da conduta diversa daquela praticada pelo agente que realizou o fato típico e antijurídico. Nesse trecho nós temos diversas informações importantes, tá? Vamos começar o seguinte: culpável deve estar presente a imputabilidade do agente, ou seja, essa imputabilidade aqui nada mais é do que a pessoa que cometeu o crime ter condição de responder por seus atos. Se for um menor de 18 anos, a lei deixa essas pessoas protegidas, dizendo que eles são inimputáveis. Por quê? Porque são menores. Em tese, eles não têm responsabilidade ainda por seus atos. Se o agente for maior de 18 anos, ainda vai existir alguns critérios, que seria aquela situação onde a pessoa goza de plena saúde mental para tomar decisões da sua vida, tem plena convicção das coisas que fazem. Se for uma pessoa que é doente mental, ela vai ser inimputável. Tá? Portanto, essa parte da culpa é algo que traz em si, a parte de poder ser culpável, traz uma bagagem de informação por trás aí bastante grande. Tá? A parte do dolo e da culpa não vai impedir a pessoa de ser responsabilizada. O que vai modificar é o fato da pena ser mais agressiva ou menos agressiva, porque quando alguém faz algo com dolo, está fazendo por vontade, tem a intenção de fazer. Quando alguém comete um crime de forma culposa, ela cometeu um crime sem a intenção. Às vezes ela tinha uma intenção de machucar, de fazer alguma coisa mais leve, não do resultado mais grave. Tá? O potencial conhecimento da ilicitude, ninguém pode alegar desconhecer a lei. Então, isso aqui nunca vai ser motivo para despenalizar alguém. Eu não conhecia a lei. Todos são obrigados a conhecer. Ninguém pode alegar em sua defesa o desconhecimento da lei, até porque as leis são publicadas, tem um período ali de vacatio legis, né, que se fala no meio jurídico, onde essa lei as pessoas têm para ler, interpretar, conhecer, até que ela entre efetivamente em vigor. Além da exigibilidade de conduta diversa. Por que essa exigibilidade de conduta diversa? Porque a gente vai entender mais à frente que existe a possibilidade da legítima defesa. Alguém está te lesionando, alguém está te trazendo risco à sua própria vida e no ato de defesa você acaba lesionando de forma mais grave, cometendo um crime. Isso porque nós estamos falando de crime, tá, pessoal? Então a legítima defesa vai configurar uma conduta, né, diversa praticada. Não tinha como eu exigir daquela pessoa que ficasse quietinha parada enquanto a outra agredia ela. Certo? Então, essa exigibilidade de conduta diversa daquela praticada do agente que realizou o fato típico e antijurídico. A grande diferença teórica que adota o conceito bipartido do crime é que a culpabilidade não é um elemento do crime, mas consiste apenas em um pressuposto de aplicação da pena responsável por dosar a pena. Na prática, ambas as teorias consideram que, para haver crime, deve o agente ser
imputável, pessoa que já pode responder por seus atos e ser condenada a alguma pena por causa deles. Nesse trecho aqui, pessoal, às vezes ficou um pouco confuso, mas o que quer dizer é o seguinte: existe duas teorias. No Brasil, nós adotamos a tripartite, que nós já vimos. Mas existe também o conceito, que é aqui o bipartite. Nesse caso, para a definição do crime, simplesmente eles vão deixar de usar a parte do culpável na dosimetria da pena. O que é a dosimetria da pena? Na hora de estipular o peso da punição, porque dentro do Código Penal vai trazer ali de 2 a 10 anos, de tanto a tanto tempo. Só que como vai fazer isso aí? Baseado no nível, né, de culpa, no nível de agressividade da lesão, no nível da responsabilidade, do agravo e tudo mais. Então, a isso dá-se o nome de dosimetria da pena. No caso, na teoria do conceito aqui bipartite, eles, para considerar o crime, eles só vão utilizar aqui, ó, ser fato típico e ser antijurídico. Ser culpável é parte da dosimetria da pena, tá? Crime que é culpabilidade. Aqui, ó. Não é um elemento do crime, certo? Continuando, vamos lá. O que é um crime doloso? O crime doloso, a definição de crime doloso está prevista no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, que considera como dolosa a conduta criminosa na qual o agente quis ou assumiu o risco. É o que eu comentei com vocês lá. O dolo, né? O dolo é a vontade. Ele quis ou ele assumiu o resultado. Isso é o crime doloso. O parágrafo 2º do mencionado artigo ressalta que, em regra, para que alguém seja punido, tem que ter praticado o crime de forma dolosa, ressalvados os casos de punição por conduta culposa prevista pela própria lei. Em outras palavras, só haverá crime na modalidade culposa quando previsto expressamente. Isso aqui é interessante, ó. Só haverá crime na modalidade culposa quando previsto expressamente em lei. Os crimes dolosos contra a vida, como por exemplo o homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, são julgados pelo Tribunal do Júri, através de júri popular, presidido por um juiz. Essa competência exclusiva está prevista no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Por sua vez, todos os crimes culposos são julgados por um juiz em uma vara criminal em primeira instância. Isso aqui é interessante, né? Muitas pessoas não sabem essa distinção. Então, os crimes culposos, quem julga é um juiz. A pessoa cometeu sem querer o crime. Já o crime doloso, quem vai fazer o julgamento é o tribunal do júri. Essa é a forma de distinguir se vai para um tribunal do júri, né, aberto, podendo ser assistido com aquele teatro inteiro ali, ou se vai ser em salas mais reservadas por um juiz apenas tomando a decisão ou não, tá? Existem várias espécies de dolo. Mencionamos a seguir as mais comuns, visando facilitar a compreensão. Dolo direto. O dolo direto ocorre quando o agente prevê o resultado. Por isso, pratica todos os atos necessários para alcançar tal conduta. O agente realiza a conduta objetivando alcançar o resultado que ele previu. O dolo
direto e subdividindo entre dolo direto do primeiro grau e dolo direto do segundo grau. No dolo direto de primeiro grau, o agente tem consciência e vontade de concretizar os requisitos objetivos do tipo, executa a ação de modo a atingir apenas o bem jurídico pretendido. Exemplo: A quer matar B. Para isso, atira em sua cabeça. O dolo, a vontade de A em relação com B, é o dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de segundo grau, também chamado de dolo de consequência, segundo grau, dolo de consequência, o agente tem consciência e vontade de concretizar os requisitos objetivos do tipo. Por que requisitos objetivos? Porque tem que estar escrito, tipificado, detalhado o que é o crime. Porém, o meio utilizado por ele vai gerar efeitos colaterais típicos. Exemplo: A quer matar B. Para isso, coloca uma bomba no avião, lotado de pessoas que B está ao lado. Entra A e B. É dolo direto de primeiro grau, mas o dolo entre A e os passageiros desconhecidos é direto de segundo grau. Ficou entendido? Se você quer matar alguém e você age diretamente contra ela, é primeiro grau. Ponto. Se você quer matar alguém e por consequência do seu ato você atinge outras pessoas, a que você queria vai ser primeiro grau. As outras pessoas vai ser segundo grau. E o que isso importa para nós que estamos estudando? Importa na pena. Porque o que acontece? Para cada grau desse, para cada subdivisão dessa, vai ser estipulado um tipo de pena específico. Tá? Então, só lendo aqui a esquematização. O dolo direto tem previsão e resultado. E, por consequência, vontade do resultado. Certo? Vamos ver, então, o dolo indireto. O dolo indireto é aquele em que o sujeito não quer a produção do resultado, mas, mesmo prevendo que este poderá acontecer, assume o risco de causá-lo. O dolo indireto subdivide-se em dolo indireto alternativo e dolo indireto eventual. Dolo indireto alternativo e dolo indireto eventual. No dolo indireto alternativo, o agente prevê mais de um possível resultado típico que pode ocorrer da conduta e a realiza buscando atingir qualquer um desses resultados. Exemplo: A quer matar ou lesionar B. Não importa, ele quer extravasar a sua raiva. Ele tem vontade igual para ambos os resultados, ou seja, se só machucar tudo bem, se matar tudo bem. Nesse caso, nós temos o dolo indireto alternativo. Qualquer resultado serve. No dolo eventual, o agente prevê mais de um possível resultado típico que pode ocorrer na conduta e escolhe um resultado que pretende atingir. Então, o agente dirige sua conduta na busca apenas do resultado pretendido, porém, assume o risco de produzir os demais. A intenção do agente se dirige a um resultado, aceitando, porém, outro também previsto. Exemplo: A quer apenas lesionar B. O objetivo dele principal é lesionar, mas não se importa se vier a matá-lo, assumindo o risco disso acontecer. Tá, mas não ficou na mesma coisa, professor? Não.
Infelizmente, aqui nós temos um fator subjetivo que vai ser analisado, que é o fator vontade. No primeiro caso, o agente ele sabe que pode acontecer. Ele não está prevendo, ele quer lesionar, mas matou. Tá? O A quer matar ou lesionar. Você imagina aqui o seguinte, ó, matar, vamos destacar aqui, matar é mais grave do que lesionar, concorda? Então ele quer matar, mas se por acaso não der certo, só lesionar já tá bom. Então ele está pretendendo o mais gravoso. Já o dolo eventual, a vontade eventual, é aquela que ele quer apenas machucar. Você viu que inverteu a lógica? Então, se a gente analisar do seguinte sentido, do mais grave para o menos grave. E aqui nós temos o sentido contrário, do menos grave para o mais grave. Tá? Por quê? A quer apenas lesionar, mas não se importa se pode vir a matar. Tô nem aí, vamos dar um exemplo bem idiota, né? Usando o trânsito. No caso do dolo indireto alternativo, o cara no trânsito joga o carro para cima de um motoqueiro na intenção de matar ele, por causa de uma briga de trânsito. Porém, se mesmo com o atropelamento ele não morre, só lesiona, tá tudo bem, tá tudo ótimo. No caso do exemplo do dolo eventual, usando também o evento, o cara do carro ele quer só lesionar, ele não vai atropelar para passar por cima, ele só chega do ladinho, dá uma jogadinha no carro para fazer ele cair, para causar uma lesão. Mas ele sabe que nessa queda ele pode acontecer de, ou nessa batidinha, ele bater de frente com outro carro, cair, quebrar o pescoço, qualquer coisa desse tipo, e ele não se importa se vier a matá-lo, ele quer a lesão. Mas se morrer, não tem problema. Tá? Então, de forma esquematizada aqui, nós vamos ver que o dolo indireto, previsão do resultado. Indiferença com o resultado. Certo? Então, finalizamos por aqui essa segunda parte. Nos vemos na próxima aula.